Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 6 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E quero começar logo mandando um abraço para o meu querido amigo Alfredo Bessol, do canal de Brasília. Eu estava ontem assistindo uma live do Bessol e fui lembrado novamente pelo querido amigo, uma live que ele estava fazendo com o Políbio Braga. Pois é, eu gostaria de ter comentado, mas como já estava recolhido em minha mansarda, assistindo a live pelo celular, eu não tenho condições, por assim dizer, de usar aquele tecladinho minúsculo do celular. Aliás, para mim, um teclado de laptop já é pequeno, né? Eu tenho dedos gregos, vocês sabem. Então não comentei nada. Deixei o like, claro, na live do querido amigo Alfredo Bessol, canal de Brasília. Eu acompanho quase que diariamente, só não acompanho diariamente porque tenho também aqui os meus afazeres. O grande jornalista, vencedor do Prêmio ESSO de jornalismo, no tempo em que esses prêmios eram prêmios de respeito mesmo, Alfredo Bessol. Então tá aqui o meu super abraço. Algumas coisinhas hoje, esse vídeo promete ser curto, mas eu não posso deixar de comentar o discurso de Nicolás Maduro ontem contra o seu homólogo argentino Javier Milei. Maduro voltou a criticar Milei, dizendo que Milei, assim que chegou ao poder, já foi logo entregando parte do território argentino para los Yankees americanos. Isso, imaginem se isso acontecesse no solo sagrado da Venezuela. O solo sagrado de Simão Bolívar. Coisas assim. Ele acusou Milei de ter entregado parte do território argentino porque cedeu uma base no território argentino aos norte-americanos. Seria o caso de perguntar a Maduro por que não ter calhas novamente, não é? Porque, afinal de contas, a sua companheira de viagem, Cristina Kirchner, tinha dado aos chineses numa base em território argentino, cujos militares, nem mesmo os militares argentinos, parece, podiam entrar na tal base. E agora, então, mas naquela ocasião, Maduro parece não tinha nenhuma restrição a fazer. Agora que Milei deu, sim, condições para os americanos colocarem uma base no território, então vem aqui o senhor Maduro criticar Javier Milei. A pergunta que fica é a seguinte: o que tem Maduro a ver com as decisões do governo argentino? Bem, ele se sente no direito porque tem o projeto da Pátria Grande, onde a América do Sul não teria fronteira, seria governada quase como nos moldes da velha União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Controladas desde a Rússia, por assim dizer, as várias repúblicas. Bem, a questão que fica então é saber onde seria o escritório central da Pátria Grande, não é? Cuba, certamente, provavelmente Cuba. Mas como Maduro está ali mais próximo de Cuba, ele provavelmente se sente no direito de comandar a Pátria Grande, entre outros, é claro. Fica aqui a pergunta, né? Por que não ter calhas, Maduro? Bem, agora o interessante da história de hoje. Vocês sabem que Biden pode até nem disputar a eleição. Pode ser que ele não chegue vivo politicamente em novembro, seja substituído antes por qualquer outro candidato. Fala-se muito atualmente em Michelle Obama. Diz que ela é muito forte, seria muito forte numa disputa contra Trump. É claro que por trás de Michelle, ou na frente... Bem, enfim, vocês sabem que ali, próximo de Michelle, está Barack Hussein Obama. Então já podemos antever que é uma disputa feroz da ala obamista contra a ala dos Clintons, quem sabe, que ainda seguram Biden na disputa. Mas, de todo modo, seja como for, é possível que Biden não chegue, não seja ele o candidato democrata às eleições. Então, neste momento, o que temos como candidato de fato dos democratas é o ponto de interrogação, né? O enigma,
a incógnita. Quem será o candidato? A lacuna está aberta. Não obstante aberta, este candidato, vamos chamá-lo de ponto de interrogação, está muito forte. Como assim forte? Eu nem conheço, nem sei quem é, mas ele é forte? Ele é forte e pode ganhar. Vejam por quê. Preste atenção. Matéria publicada, essa matéria foi publicada na Breitbart News ontem. A Suprema Corte de Wisconsin, um estado forte, um dos estados decisivos em todas as eleições, decidiu ontem, sexta-feira, que os funcionários eleitorais podem colocar urnas de coleta de votos em suas comunidades nas eleições de outono. Essa decisão anula uma decisão anterior do próprio Tribunal Eleitoral do Estado, a decisão de 2 anos atrás, que limitava o uso dessas urnas de coleta no estado decisivo presidencial. O tribunal agora limitou o uso de urnas... Perdão, desculpem, apaguem o que eu disse. Naquela época, 2 anos atrás, o Tribunal Eleitoral limitava o uso de urnas de coleta desde julho de 2022, determinando então que essas urnas de coleta poderiam sim ser colocadas, mas apenas e tão somente nos escritórios dos escrivães eleitorais locais. E ninguém, além dos eleitores ou do eleitor, poderia devolver a cédula pessoalmente na caixa de coleta. Bem, acontece que o tribunal mudou de direção, estamos sob nova direção. E agora os conservadores que controlavam o tribunal naquela época estão em pé de guerra, porque quem neste momento está controlando o Tribunal Eleitoral de Wisconsin é Janet Protasiewicz, que assumiu em abril de 2023. E logo que assumiu, mudou o tribunal para o controle liberal, para as mãos liberais. E então agora está autorizado que funcionários do tribunal instalem caixas de coleta de votos onde bem entenderem nos seus respectivos condados, sem a necessidade de que aquele que está depositando o voto na caixa seja o dono do voto. Pois é, isso aí dá muita força para o candidato ponto de interrogação, o enigma. Outra matéria, essa publicada pelo Gateway Pundit ontem também, vejam só, o estado de Washington aboliu efetivamente o seu antigo requisito de residência para registro de eleitores. A decisão, liderada pelo secretário de Estado de Washington, Steve Hobbs, e pelo procurador-geral Bob Ferguson, é outra tentativa dos democratas de, digamos assim, eu não posso usar esse termo aqui, mas é uma das formas dos democratas de incrementarem, por assim dizer, a eleição presidencial. O termo é outro, usado aqui na matéria. O Center Square relata que, por meio de regulamentação da agência, o gabinete de Hobbs removeu uma disputa que faz parte da estrutura eleitoral de Washington desde a Constituição original do Estado de 1889. Essa medida segue um decreto de consentimento no início desse ano, resolvendo um processo de 2023 que alegava que o requisito de residência violava a lei eleitoral. Então, não é preciso identificar ou relacionar o votante com a sua cédula, entendeu? Foi você que fez esse voto aqui? Não, mas essa pergunta é muito agressiva. Essa pergunta viola os meus direitos, eu não preciso responder, tá legal? Pois é isso que está sendo decidido lá no estado de Washington. O voto é seu?
Essa pergunta é muito agressiva, não preciso respondê-la. Mais força para o candidato enigmático, não é não? Pois é. Bom, dizem as más línguas, hein? Presta atenção, não sou eu a dizer, são as más línguas. Aqui uma matéria interessante do New York Post. Parece então que existe muita força para fortalecer o candidato enigmático. Por outro lado, dentro dos conservadores, está acontecendo um probleminha assim desconfortável para Donald Trump. Porque uma ala bem radical, conservadora, no sentido de bem radicalmente conservadora, quer criar uma agenda chamada Agenda 2025, que coloca lá digamos assim, a estrutura do próximo governo conservador. Como ele deve ser, as pessoas que deverão trabalhar nesse governo e as atitudes que serão implementadas para sanear a moral da política norte-americana, principal, começando, claro, pela Casa Branca. E isso está causando um desconforto para Donald Trump, porque as propostas apresentadas o colocam, digamos assim, como um inimigo, por exemplo, da saúde reprodutiva da mulher, o que é muito complicado hoje. Então, Trump não quer assumir muito essa posição de ser radicalmente contra a interrupção da gestação e tudo mais. Bem, o New York Post deu essa matéria, e ela é bem detalhada, é grande. Vou ler só um pedacinho para dar uma ideia ao meu querido amigo. O ex-presidente Donald Trump criticou duramente uma possível agenda política apresentada pela conservadora Heritage Foundation na sexta-feira, chamando seus planos de péssimos e dizendo que não tem nada a ver com esses planos. O projeto, chamado Projeto 2025, da Heritage Foundation, é uma colaboração de dezenas de grupos de direita organizados pela Heritage. O seu objetivo é entrar no negócio de restaurar esse país, os Estados Unidos, por meio da combinação de políticas certas e pessoas bem treinadas. O resultado do projeto inclui um manual de 180 dias para os primeiros 6 meses do próximo governo ou de uma nova administração presidencial, com políticas propostas que causam calafrios e alvoroço entre os liberais, inclusive liberais dos republicanos, incluindo restrições à imigração e à interrupção da gestação, bem como a redução da burocracia federal, aquilo que dá muitos dinheiros, não é? Para os burocratas, claro. A campanha do presidente Biden alegou repetidamente que Trump está seguindo essa agenda, a agenda do manual, e o manual, não é? Da Heritage Foundation, e que ele apresentaria tudo isso caso chegasse ou voltasse ao poder. Bem, aí Trump responde: não sei nada sobre o projeto 2025, não tenho ideia de quem está por trás dele. Isso ele disse na sua rede social, Truth Social, em seus primeiros comentários públicos sobre a iniciativa. Bem, então está aí. Está um negócio assim meio estranho, porque Trump quer meio que se desligar, se desgrudar um pouco dessas fundações ou desses grupos mais conservadores. Por quê? Porque ele está em campanha, não quer perder votos. E aí sempre tem alguém a perguntar, mas isso, de fato, esse desgrudar, esse afastamento dará mais votos a Trump? Será que Trump pensa que com isso ele abocanhará uma fatia dos democratas, eleitores, né? É possível, porque existem, claro, hoje muitos democratas insatisfeitos com os rumos que o país tomou sob a batuta de Biden, né? Então talvez seja uma estratégia. Não, vamos pegar esses insatisfeitos mostrando-nos não muito conservadores ou não muito radicais. Quem sabe eles votem em nós. É uma aposta. Já outros estão dizendo que isso, se ganhar uma fatia do eleitorado democrata, pode perder uma fatia do eleitorado conservador. São apostas, não é? Pode ser que nada disso aconteça, porque os conservadores pensam nesse momento, e isso é opinião minha,
que esse negócio de descolar, digamos assim, dos mais radicais, é só uma estratégia de campanha, porque quando Trump voltar ao poder, meus amigos, a banda vai tocar do jeito que a Heritage Foundation está apontando aí os caminhos. E de que Trump virá, claro, com a faca nos dentes e os olhos vermelhos. Isso é só opinião minha. Por enquanto, é tudo uma grande aposta. Mas então fica aí, para vocês não esquecerem, não. O candidato enigmático está ganhando força, hein? Nos bastidores, claro, mas está ganhando força. Washington e Wisconsin, que o digam. Bem, ontem à noite surgiu aí um bochicho de que Biden tinha passado mal dentro do avião presidencial, Força Aérea 1. Essa matéria foi publicada agora no Gateway Pundit, que diz o seguinte, olha só. Enquanto os democratas lutam por uma desculpa para remover Joe Biden, os democratas da ala obamista, da chapa presidencial de 2024, após o seu péssimo desempenho no debate, foi relatado ontem à noite que Biden sofreu algum tipo de emergência médica. No entanto, não há confirmação dessa treta. Infelizmente, o Partido Democrata parece ser impreciso no seu relato. A Monica Crowley, da Newsmax, relatou no X que Biden estaria supostamente tendo uma emergência médica a bordo do Força Aérea 1. Já Elon Musk respondeu a um comentário do republicano Mike Lee de que não tinha nada disso, a aparente movimentação, corre para lá, corre para cá, dentro do Força Aérea 1, por parte da área médica, hoje é praxe, é normal. Isso acontece em todos os voos hoje em dia, isso agora é comum. Fica frio que isso é comum. Bem, ontem, para terminar, ontem eu falei do ouro Jim Rickards. Chegou a comentar essa semana que o ouro, segundo suas projeções, pode chegar a $27 mil por onça. Bem, hoje o consultor econômico, um consultor famoso nos Estados Unidos, o Dr. Michael Oliver, aqui rapidamente para quem não sabe, Michael Oliver é proprietário da Momentum Structural Analysis, que fornece serviço de pesquisa técnica para grandes empresas e grandes clientes financeiros de gestão e ativos nos Estados Unidos e no mundo, ou seja, não é nenhum Zé Mané falando sobre o assunto. Ele meio que jogou um balde de água fria nas previsões de Jim Rickards. Ele disse mais ou menos o seguinte, é preciso entender um pouco de física, que o ouro poderá surpreender a todos num movimento parabólico. Eu, como disse, tenho aqui uma explicação mais simples. É exatamente essa. Esse é o movimento balístico ao que se refere aí o Dr. Michael Oliver. O ouro fará esse movimento, atingirá um pico e depois cairá drasticamente. É preciso lembrar que há aqui a mesma velocidade, tanto na horizontal quanto na vertical. Seria mais ou menos uma explicação do movimento parabólico ou balístico. É como um projétil, Ele tem uma velocidade horizontal e praticamente a mesma velocidade na vertical. Só que ele vai atingir um topo e depois cair na mesma velocidade, claro, o que pode pegar muita gente de surpresa. Então isso, em relação ao que disse Jim Rickards, não chega a ser, como eu mesmo falei, um balde de água fria. A questão é saber se o topo do projétil atingirá os $27 mil mesmo, Essa é a questão, porque chegando no topo, o movimento cairá. Por falar em ouro, vamos dar uma olhada como é que está hoje o ouro, para os meus queridos amigos que querem investir em algo seguro. Bem, hoje, neste momento, enquanto faço agora esse vídeo, agora é 10 horas em ponto. Olha só, o ouro está na casa do
de 2.393,76 centavos a onça, por enquanto. Olha aqui, o movimento do dia 27, vejam só, do dia 27 até hoje, um movimento de ascensão aqui, ó. No dia 27, ou melhor, no dia 26, o ouro estava em 2.298,40, fechou, né, em 2.298,40 e depois só subiu. Mais ou menos o mesmo movimento dessa semana aqui, do dia 2, no dia 2 de maio. Teve uma alta grande, depois caiu um pouco, andou de lado, caiu mais um pouquinho e agora volta a subir. A questão aqui, tendo em conta o comentário do Dr. Michael Oliver, é saber quando este movimento de aceleração, né, como de um projétil, começará. Pode ser agora. Se começar agora, então teremos nos próximos meses aí só subida. Mas é preciso ficar atento, né, que tudo que sobe desce, já dizia o profeta. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os seus likes, se não gostaram, deixem os seus dislikes, não tem problema. Mas peço aos queridos amigos que verifiquem se as suas inscrições no canal ainda existem. Porque muita gente me diz, eu me inscrevo num dia, professor, vou ver lá no outro, não estou mais inscrito. Caos do quê? Não sei. Mistérios acontecem. Mas então eu peço aos amigos, verifiquem aí se vocês ainda estão inscritos. Se não estiverem mais, inscrevam-se novamente, acionem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, torne-se membro desse canal, porque a sua membresia é que de fato nos ajuda a continuar aqui na plataforma, por pelo menos mais algum tempinho. Até amanhã, se Deus quiser.